A graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão aí conosco. Lembrando que hoje estamos aqui para falar mais uma live no livro que estamos usando como base de estudo, o livro Uma Vida com Propósito, do Rick Warren. Hoje nós iremos falar o capítulo 36, Feito para uma Missão. Lembrando que são 40 capítulos, estamos já finalizando, graças a Deus, por todo esse conteúdo que tivemos aí nesse quase um mês, né, de estudo ou um pouco mais. Você pode acessar no nosso site www.igrejabatistaeulam.com.br www.igrejabatistaeulam.com.br. Ali você vai encontrar as 35 lives já gravadas, Uma Vida com Propósito. Também você vai encontrar as nossas lives de oração e os nossos cultos, que você possa estar compartilhando, curtindo, comentando, será para a glória de Deus. No YouTube também você tem a gravação. O único lugar que é ao vivo é no Facebook. Então, se você ainda não ativou aí a notificação na sua página do Facebook, coloque lá Igreja Batista Eulam, vai aparecer a nossa página, curta e também ative a notificação. Já no YouTube, apenas a gravação, mas é um outro lugar que você pode encontrar as nossas lives. Lembrando que amanhã, quinta-feira, nós temos o culto das 7 semanas com Deus, às 20 horas, das 20 às 21 horas. E também nós teremos a oração da live, vai que ser à tarde, às 6h10, 18h10, teremos às 5 para meio-dia. Só esse detalhe, depois na sexta-feira voltamos ao normal. E nós não temos amanhã o capítulo da Vida com Propósito, só na sexta-feira. Então vamos lá, compartilhe, curta, com certeza vidas serão abençoadas. Uma Vida com Propósito, Rick Warren. Propósito número 1, nós já falamos do capítulo 1 ao 14, você não está aqui por um acaso. Propósito número 2, do 15 até o 21, que foi o capítulo, você foi formado para fazer parte da família de Deus. Propósito número 3, do capítulo 22 ao 28, você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Propósito número 4, você foi moldado para servir a Deus, que foi do capítulo 29 até o 35. E agora nós estamos no propósito número 5, que você foi feito para uma missão, e hoje é o primeiro capítulo desse propósito número 5, e possivelmente é o último. Feito para uma missão. Vamos lá? Do mesmo modo que me deste uma missão no mundo, eu dei a eles uma missão no mundo. João capítulo 17, versículo 18. Jesus dizendo na sua oração ao Pai: assim como tu me enviaste ao mundo, Deus enviou Jesus, também eu os enviei ao mundo. Jesus nos envia, então nós temos uma missão dada por Jesus. A coisa mais importante é que eu cumpra a minha missão e você também venha cumprir a sua missão. A missão é para todo aquele que um dia entregou a sua vida a Cristo e se diz um cristão. Nós temos essa missão, o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. Olha Atos capítulo 20, versículo 24. Mas em nada tenho a minha vida como preciosa para mim, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Então eu preciso entender que toda a minha vida nós não venhamos a valorizá-la aqui nesta terra, mas que possamos sim entender que temos que completar a carreira e o ministério que Deus nos deu, e dentro desse ministério é a missão que devemos fazer. Então você foi feito para uma missão, eu fui feito para uma missão. Deus está atuando no mundo e quer que você se junte a Ele. Então o mundo hoje jaz no maligno e o Deus ele está atuando neste mundo, ainda no meio do caos. Essa atribuição é conhecida como sua missão. Deus quer que você tenha tanto um ministério no corpo de Cristo, quanto uma missão no mundo. Então, tanto na igreja, como também uma missão no mundo. Seu ministério é seu serviço junto aos que creem. Então, o meu ministério, o seu ministério é
junto àquelas pessoas que estarão crendo. Colossenses 1:25, da qual eu fui constituído ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, a fim de cumprir a palavra de Deus. 1 Coríntios 12:5, e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, ou seja, o propósito é o mesmo, o objetivo é o mesmo. E o Senhor também é o mesmo. E sua missão é o seu serviço junto aos que não creem. Então a nossa missão é que levemos a palavra de Deus àqueles que não têm crido nesta palavra. Cumprir a sua missão no mundo é o quinto propósito de Deus. Lembra que nós já falamos aí no início? Dentro desses 40 capítulos, nós estamos agora no quinto propósito. Então esse quinto propósito é o que? A missão que Deus nos deu no mundo para cumpri-la. A missão de sua vida é tanto comum quanto específica. Parte dela é uma responsabilidade compartilhada com todos os outros cristãos. Então, a missão é compartilhada também com todos os outros cristãos. E a outra parte é uma tarefa separada exclusivamente para você e para mim. Veremos ambas as partes nos próximos capítulos. A palavra missão tem sua raiz na palavra latina para remeter ou enviar. Ser cristão inclui ser enviado ao mundo como representante de Jesus Cristo. Jesus disse assim: como o Pai me enviou, eu vos envio. Foi Jesus que falou, João 20:21. Então ele disse: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Aqui depois da ressurreição, Jesus aparece aos discípulos e diz isso para eles, dizendo: olha, paz seja convosco. O Pai me enviou, eu também envio vocês. Jesus entendeu nitidamente a missão da sua vida sobre a terra. Deus enviou Jesus. E Jesus cumpriu com toda certeza e com toda exatidão a vontade de Deus aqui na terra. E olha que não foi fácil, né? Deixar a glória e vir a este mundo e morrer por nós naquela cruz. Mas ele foi até o fim. Quando estava com 12 anos de idade, isso Jesus, ele disse: não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu Pai? Porque Maria e José levaram Jesus lá em Jerusalém e quando voltaram, eles praticamente deixaram Jesus ali e não perceberam, porque pensou que estava com algum outro parente. Mas quando viram que Jesus não estava entre eles, voltaram e encontraram Jesus ali no templo e todos ouvindo. E aí chegaram até ele e falaram: mas como que você ficou aqui? Por que você não veio conosco? E Jesus, com 12 anos, ele já sabia a sua missão. Ele disse: não sabeis que eu devia estar na casa do meu Pai? Olha que lição. E 21 anos mais tarde, morrendo na cruz, ele disse: está consumado. Ele veio para cumprir essa missão e cumpriu. E lá em João 19:30, então Jesus, depois de ter tomado o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Como capa e contracapa de um livro, na verdade, capa e contracapa de um livro. Assim foi Jesus, dentro das suas declarações. E mudar uma vida plena que foi dirigida por um propósito. O propósito de Deus era vir e salvar o mundo, morrer pela humanidade. E ele veio. Jesus completou a missão que lhe foi confiada pelo Pai. A missão de Jesus na terra agora é nossa missão. Sabe aquela missão que Jesus veio e completou à risca e foi fiel e inclusive honrou porque obedeceu até o fim? Agora é a minha missão, é tua missão. Ele passa para nós agora a vez de completar essa missão, pois somos o corpo de Cristo. Por que devemos continuar na igreja, que é o seu corpo espiritual? O que ele fez em seu corpo físico? Ou seja, lembrando que Jesus fez no seu corpo físico o que ele fez. Morreu, ele pagou o preço, ele se humilhou. E agora nós devemos continuar na igreja, ou seja, no corpo espiritual, fazer o que Cristo fez. Que missão é essa?
apresentar Deus às pessoas. Esta é a minha missão e a sua missão. Apresentar Deus às pessoas. A Bíblia diz: Deus, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. Você sabia que antes de Cristo nós éramos inimigos de Deus por causa do pecado que nos separava de Deus? Mas através de Cristo nós fomos reconciliados. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. E através de nós, 2 Coríntios 5,18. Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo. Ele nos reconcilia através de Cristo. E agora diz, e nos confiou o ministério da reconciliação. Então, eu e você temos esse ministério, dessa missão, de levar as pessoas que também estão separadas de Deus a reconciliar com Deus, a novamente voltarem à comunhão com Deus. Deus quer resgatar os seres humanos de Satanás e reconciliá-los consigo. Lembrando que assim como existe Deus, existe o diabo, existe Satanás. E ele, a Bíblia fala em João 10,10, o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A Bíblia também nos declara que o mundo jaz no maligno. E Satanás, infelizmente, tem levado muita gente para a destruição. Então agora, cabe a mim e a você levar pessoas à reconciliação, saquear o inferno, tirar das mãos de Satanás e levá-las para a mão de Cristo, para que possamos cumprir os 5 propósitos para os quais ele nos criou. Então vamos só recapitular daquilo que nós falamos até agora. Primeiro eu preciso amá-lo, depois eu preciso fazer parte da sua família, família de Deus, tornar-me semelhante a ele, que é a Cristo, servi-lo, eu preciso servi-lo, e contar aos outros a respeito dele. Esse é o 5º propósito. Uma vez que pertençamos a ele, você pertence a Cristo? Eu pertenço. Então, se você pertence a Cristo, Deus nos usará para alcançarmos outras pessoas. Ele nos salva e então nos envia. A Bíblia diz, estamos aqui falando em nome de Cristo, 2 Coríntios 5,20. De sorte que somos embaixadores de Cristo. Sabe aquele embaixador que deixa o seu país e vai ser embaixador em outro país? Assim somos nós. Somos embaixadores de Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogo-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então, a nossa missão é levar aquele que está longe de Deus a se reconciliar. Somos os mensageiros de Deus e espalhamos as boas novas de seu amor e de seus propósitos para o mundo. Essa é a nossa meta. E a importância da sua missão, da minha missão, cumprir sua missão na terra é parte essencial de viver para a glória de Deus. A Bíblia apresenta várias razões pelas quais sua missão é tão importante. Sua missão é uma continuação da missão de Jesus sobre a terra. Olha que coisa linda. Lembrando que Jesus começou o ministério aos 30 anos. E rapidinho, 3 anos e meio foi o seu ministério. E depois ele veio a morrer e cumpriu o seu propósito. Mas agora a missão não parou. Ele deixou esse legado para os apóstolos e eles cumpriram direitinho, porque chegou até nós. E nós devemos continuar levando esta palavra a outros. Como seus seguidores, devemos continuar o que Jesus começou. Jesus não nos chama apenas para vir a ele, mas também para ir por ele. Lembrando que nós temos lá, bem conhecido, Mateus 11:28, vinde benditos de meu Pai. Só que não é somente vir a ele, mas ele também nos diz para nós irmos por ele. Sua missão é tão importante que Jesus a repetiu 5 vezes, de 5 formas diferentes, em 5 livros diferentes da Bíblia. Então, essa missão que Deus colocou a mim e a você, de nós irmos e fazermos esta missão, que começou em Cristo, ele deixou bem claro em 5 livros da Bíblia. O primeiro dele nós temos em Mateus 28, 19 ao 20. Portanto, ide. Olha Jesus dizendo, ide,
fazei discípulos de todas as nações. Então não é somente no Brasil, é em todas as nações, independente de qualquer nação que seja, sem acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas, não importa se é rico, se é pobre, se é gordo, se é magro, não importa. Ele fala que nós devemos sim fazer discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, lembrando que o batismo é uma amostra da verdadeira conversão. Quando eu entrego a minha vida a Jesus, entendendo que Ele é o Salvador e Senhor, e eu convido para entrar no meu coração, Ele vem, Ele me perdoa, Ele me purifica, Ele faz morada em mim, Ele me dá o Espírito Santo, mas agora, para mostrar que eu morri, o velho homem morreu, o que acontece? Quando alguém morre, ainda que você ame bem essa pessoa, você não diz assim, deixa comigo, né? Eu quero que ele fique comigo, ela fica comigo, depois de morta. Não dá, porque o máximo 24 horas que ela vai ficar com você, ou ele, depois vai começar a cheirar mal. Então precisa sepultar. Assim também, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, quer dizer que nós morremos para o mundo, o velho homem, a velha natureza, e agora sou uma nova criatura. Então, se eu morri, o que eu tenho que fazer? Tem que ser sepultado. E aonde representa o sepultamento? No batismo. O batismo simboliza o sepultamento do velho homem. Por isso que Jesus disse, olha, vocês façam discípulos e batiza-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque quando você desce a água, simboliza a morte, o sepultamento do velho homem. E quando você sai da água, você então está mostrando que você está ressurgindo uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher em Cristo Jesus. Que dia maravilhoso é este! Isso é maravilhoso. E ele fala, ensinando a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Quando você está assistindo esta live, assistindo os cultos, né, ouvindo a palavra, você está observando todas as coisas que o Senhor tem nos mandado. E ele confirma, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu tenho a certeza que ele está aí com você agora. Você que está assistindo essa live, ele está aí com você, falando ao seu coração, como ele está aqui. Eu sinto a presença dele, porque ele prometeu e ele não mente. Marcos 16,15, disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então ele falou em Mateus capítulo 28, ide. Em Marcos ele também fala, ide por todo o mundo. É uma ordem. E pregai o evangelho. O que é o evangelho? É as boas novas de salvação. Que ele é o Salvador. Lucas 24, 47, e que em seu nome, em nome de quem? De Jesus, se pregasse o arrependimento para remissão dos pecados, o perdão dos pecados, a todas as nações, começando por Jerusalém. E foi isso que os discípulos fizeram, começaram por Jerusalém e graças a Deus chegou até nós hoje esta palavra maravilhosa. João capítulo 20, versículo 21, disse-lhe então Jesus, segunda vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu os envio a vós. Olha Jesus dizendo, o Pai me enviou, agora eu cumpri a minha missão, agora eu envio vocês, vocês precisam ir. Atos capítulo 1, 8, então como eu disse, 5 livros, Mateus, Marcos, Lucas, João e agora Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, que aconteceu no capítulo 2 de Atos, no dia do Pentecoste. E ser-me-eis testemunhas. Então, no dia que eles foram cheios do Espírito Santo, Jesus já tinha afirmado que eles seriam testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. É o que tem acontecido até os dias de hoje. É como se ele estivesse dizendo, eu realmente quero que você leve isso a sério. Olha, essa missão é muito sério. Eu quero que você leve a sério, que você cumpra essa missão, que eu estou determinando para você. Eu cumpri a minha missão, agora é a sua vez. Estude essas 5 incumbências dadas por Jesus e você aprenderá os detalhes de sua missão na terra. Quando eu devo fazer essa missão? Onde?
Por quê e como? Na grande comissão, Jesus disse: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Essa incumbência foi dada a todos os seguidores de Jesus, não somente a pastores e missionários, porque muitas vezes nós pensamos, não, olha, é os líderes, é os missionários, os pastores que têm que trazer esta palavra, têm que fazer essa missão. Não, a ordem é para todos nós, que somos cristãos. Esse é o seu compromisso com Jesus, é o meu compromisso. E não se trata de algo opcional, ou seja, talvez eu faço, talvez não faço. Não, é uma ordem. A palavra de Jesus não são a grande sugestão. Se você faz parte da família de Deus, como nós dissemos que no propósito, eu e você somos parte da família de Deus, sua missão é compulsória, ou seja, é uma ordem. A ordem de Jesus, e desprezá-la seria um ato de desobediência. Você talvez não esteja ciente de que Deus o pôs como responsável pelos incrédulos. Sabia disso? As pessoas que não creem, Deus colocou a mim e a você responsável por elas, que vivem à sua volta. A Bíblia diz, você deve adverti-los para que eles possam viver. Se você não falar, não advertir os ímpios que vivem na impiedade, a parar de praticar o mal, eles morrerão em seus pecados. Mas eu colocarei sobre você a responsabilidade pela morte deles. Olha, é muito sério. Ezequiel 3,18. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás. Porque, principalmente agora é época de coronavírus. Quantas pessoas que estão morrendo aí, morrendo sem Deus. Passando daqui para a eternidade sem Deus. E Deus disse, quando eu disser ao ímpio, morrerás, se não avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, a fim de salvares a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Então nós temos que falar, nós temos que pregar e falar a verdade. Agora é claro, se ele vai escolher aceitar esta verdade ou não, é uma escolha dele ou dela que seja, mas você fez a sua parte. Você pode ser o único cristão que algumas pessoas jamais irão conhecer. E sua missão é contar a ele sobre Jesus. Então, lembrando que aquele convívio que você tem, talvez eu nunca vou ter esse convívio. E aí, o que acontece? Talvez o único jeito deles ouvirem de Jesus, da palavra de Deus, é através de você. E talvez é a única oportunidade. E se você negligenciar isso, vai ser tarde demais. Sua missão é um privilégio formidável. Então entenda que a minha missão, a tua missão de levar a palavra de Deus aos incrédulos é um privilégio. Embora seja uma grande responsabilidade, é também uma incrível honra ser usado por Deus. Paulo disse, todas essas novas vêm de Deus, que nos trouxe de volta a si mesmo por meio daquilo que Cristo fez. E Deus nos deu o privilégio de insistir com todos para que se tornem aceitáveis diante dele e se reconciliem com ele. 2 Coríntios 5,18. Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Sua missão envolve dois grandes privilégios. Trabalhar com Deus, olha que coisa linda, eu trabalhando com Deus. E representá-lo. Por isso que ele disse, olha, vocês vão, eu vos dou o poder para pisar em serpentes, escorpiões, vocês vão poder repreender os espíritos malignos em meu nome, vão mandar embora, eles vão ter que obedecer, vocês vão orar pelos enfermos e também muitos serão curados, ok? Olha só que coisa linda, isto é o trabalhar com Deus e salvar muitas almas, muitas vidas, saqueando elas das mãos do inimigo. Somos parceiros de Deus na construção do seu reino. Paulo nos chama colaboradores e diz que somos companheiros de trabalho do serviço de Deus. 2 Coríntios 6,1.
E nós, cooperando com ele, também vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Então, Paulo está dizendo que nós estamos cooperando com Cristo. Aleluia! Cooperando com Cristo. Jesus assegurou nossa salvação, aceitou-nos em sua família, deu-nos o seu Espírito Santo e então nos tornou seus representantes no mundo. Olha que privilégio! Alguns chegam a dizer que os anjos pediram a Deus para fazerem isso, para pregar o Evangelho. E Deus não deu a eles esse privilégio. Deu a mim e a você, seres humanos fracos, débeis, mas que temos a essência, maior, que é o Evangelho, das boas novas, da salvação, e isso Deus nos outorgou. Que privilégio! A Bíblia diz: somos representantes de Cristo e Deus nos usa para persuadir homens e mulheres a deixar de lado suas diferenças e a entrar no trabalho de Deus e fazer as coisas corretas entre eles. Estamos falando por Cristo agora. Torne-se amigos de Deus. Então nós estamos agora levando esse evangelho, dizendo: olha, nós estamos aqui nessa missão e o objetivo é você que outrora era inimigo de Deus por causa do pecado, que tem levado você a estar longe do Senhor. Agora a ordem é: torne-se amigo de Deus. Jesus assegurou nossa salvação, como nós já vimos, e agora Ele quer que nós venhamos a falar para os outros para se tornarem amigos de Deus. 2 Coríntios 5:20, de sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamo-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Agora, contar aos outros como obter a vida eterna é a melhor coisa que você pode fazer por eles. Sim ou não? Você avisar a pessoa que ela tem condições de alcançar a vida eterna, e isso é uma boa notícia. É a melhor coisa que você pode dizer para ela. Muitos gostariam de viver para sempre. E quando chega a morte, entra o desespero, a angústia, porque não tem essa certeza. Mas o que nós temos de concreto, que a palavra nos garante, é que a gente pode oferecer para as pessoas esse privilégio, a vida eterna. Olha agora, se seu vizinho tivesse câncer ou AIDS, ou mesmo agora o coronavírus, se você soubesse, vai morrer, e você soubesse que tem a cura, achou a vacina do câncer, a cura da AIDS, a cura do coronavírus, e a pessoa está morrendo, está lá entubada na UTI, você sabe da cura, você tem a cura. Seria criminoso reter tal informação, sim ou não? Você não falar que existe a cura e como ser curado, você seria um criminoso. Ainda pior, seria guardar segredos sobre o caminho para o perdão, o propósito, a paz e a vida eterna. Temos a melhor de todas as novidades do mundo. Todos estão na expectativa nessa pandemia de encontrar a vacina para a cura do coronavírus. Mas nós temos algo muito maior, porque o coronavírus pode matar sim o corpo, mas somente isso. Mas a Bíblia fala que não somente ele mata o corpo, mas também Deus, a Bíblia nos ensina o seguinte: temei não aquele homem que tem o poder apenas de matar o corpo, mas temei aquele que, além de ter o poder de matar o corpo, tem poder de lançar a alma no inferno. Então, lembrando que sem Cristo eu estou separado de Deus, e com certeza essa separação me fará ir para a eternidade no lugar de tormento eterno. E eu agora tenho a vacina, eu tenho a salvação, eu tenho o antídoto para que a pessoa não vá para a eternidade no lugar de trevas, no lugar de tormento eterno. E é as boas novas da salvação. E eu tenho esse privilégio, eu preciso anunciar, eu preciso pregar. E partilhá-la é o maior carinho que podemos mostrar a qualquer que seja.
Então, nós falarmos do amor de Deus, dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que Jesus salva, liberta, transforma e leva o homem para o céu, é o melhor presente que nós podemos sim comunicar aos perdidos. Um problema dos cristãos que se converteram há muito tempo é terem esquecido de como é viver sem Cristo. Muitas pessoas se converteram já fazem muito tempo, de repente aí 10 anos, 20 anos, e não tem noção do que é viver sem Cristo. Então não percebem como é terrível. Apesar que você ter Cristo, você vai ter as lutas, dificuldades, problemas. É claro, nós não deixamos de viver neste mundo. Mas viver sem Cristo é muito pior. E não somente isso, muitos cristãos perderam essa noção de o que é viver sem Cristo. Lá na lama, muitas vezes nos vícios, na prostituição, escravo de Satanás, porque foram livres, mas perderam essa noção. Devemos então nos lembrar de que não importa quanto as pessoas pareçam estar felizes e bem-sucedidas, porque muitas vezes parece que elas estão felizes. As pessoas aí, muitas vezes, com seus carros, com as suas casas, com o seu trabalho, parece, que elas estão felizes, se divertindo. Mas sem Cristo, não tem como. Então elas estão irremediavelmente destinadas à separação eterna de Deus. Porque elas não vão poder levar nada daquilo que elas conquistaram aqui nesta terra depois da morte. A Bíblia diz que Jesus é o único que pode salvar o ser humano. Atos 4:12. E em nenhum outro há salvação, não existe salvação. Não é por Maomé, não é Confúcio, não é por Allan Kardec. Não, a Bíblia não fala isso. Foram talvez homens aí que deixaram um legado, mas Jesus, a Bíblia nos fala que em nenhum outro há salvação. Porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, em que devamos ser salvos. Jesus é o Filho de Deus, Ele é o único. Ele disse, eu sou o caminho, João 14:6, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. Então tem muitas pessoas boas que estão aí, muitas vezes com as suas religiões, muitas vezes com as suas tradições, mas se morrerem, não estão em Cristo. E infelizmente não terão a salvação. É a Bíblia, é a palavra de Deus que fala. E nós devemos entender que é a lei de Deus e nós temos que respeitá-la. Todos precisam de Jesus. Não adianta, todos precisam de Jesus. E Jesus é o único que prometeu o meio de vida eterna e está vivo. Os outros prometeram o meio de vida eterna, morreram e você vai aonde eles estão, foram colocados seus corpos, e tem lá a placa, está aqui, fulano, ciclano, morreu, está aqui. Mas o único que você vai em Jerusalém, e tem uma placa em vários idiomas, dizendo, não está aqui, mas ressuscitou, é Jesus. Então em quem eu vou acreditar? Naquele que prometeu vida eterna, morreu e continua morto? Ou naquele que prometeu vida eterna, morreu, mas ressuscitou e vive está para todo sempre? É claro que eu vou acreditar em Jesus, que está vivo. Ele está vivo e Ele tem, sim, a nós, a mim e a você, o poder de nos conceder a vida eterna. Então, o valor de sua missão é eterno. Saiba que essa missão que Deus colocou para mim, para você, é algo que vai repercutir na eternidade. Ela fará diferença no destino eterno das outras pessoas. Logo, é mais importante que qualquer emprego. A pessoa fica aí, eu preciso de um emprego, eu preciso ter uma realização no meu trabalho, realização, talvez eu me casar, muitas vezes de formar numa faculdade, de ter uma empresa, ter um carro, e o objetivo que você possa alcançar durante a vida nesta terra. Talvez você busque as coisas aqui, mas as consequências da sua missão irão durar para sempre. Então, lembrando que essas coisas que as pessoas de repente desejam e até mesmo se acham importante, depois da morte não tem valor nenhum. Mas a missão que eu tenho e você tem
que é de pregar o reino de Deus, que é anunciar Jesus, que é tirar as pessoas das trevas e levá-las para a luz através da palavra de Deus e levá-las a Cristo, isso vai durar para sempre, é para a eternidade. Mas as consequências do seu emprego, não. Ou seja, aquele emprego, aquilo que a pessoa ganhou, aquilo que ela adquiriu, não é para sempre. Você não vai levar aquilo que você adquiriu aqui na terra quando você morre. Mas o que você vai levar para a eternidade é os valores que Deus deixou na sua palavra quando nós obedecemos. Nada que você faça pode ser mais importante que ajudar as pessoas a estabelecer um relacionamento eterno com Deus. Eu posso ser posso entregar a cesta básica? Posso, tá todo mundo agora, né? Vamos ajudar, amém, nós também estamos ajudando. Vamos dar o alimento? Vamos dar a vestimenta? Vamos. Mas tudo isso que eu posso fazer vai permanecer somente aqui. Mas o que eu posso oferecer para a pessoa é a reconciliação com Deus, tirando elas das mãos do inimigo e levando elas para Cristo. É uma missão maravilhosa. E se nós nos calarmos, como que elas vão alcançar? Precisamos falar, precisamos pregar. Olha aqui, por isso precisamos ser diligentes em nossa missão. Jesus disse: todos nós devemos rapidamente cumprir as tarefas que nos foram entregues por aquele que me enviou, pois resta pouco tempo, antes que caia a noite e todo o trabalho chegue ao fim. João 9,4. Importa que façamos a obra daquele que me enviou, enquanto é dia. Vem a noite, enquanto ninguém pode trabalhar. Ou seja, a noite vai chegar. Vai chegar o momento da morte. Vai chegar o momento também da grande tribulação e não vai ter mais uma segunda chance. Então nós temos que aproveitar enquanto temos sim essa oportunidade, enquanto é dia. O relógio que controla a missão de sua vida está correndo. Por quê? Se eu morrer hoje, eu não consigo mais pregar. Eu não consigo mais falar do amor de Deus para outras pessoas. O meu tempo também vai acabar. Então não perca mais um dia. Comece a falar de Jesus. Pastor, eu não sei falar. Mas você pode compartilhar essa live. Você pode compartilhar os nossos cultos. Você pode compartilhar, sim, as lives da oração. Você pode, sim, anunciar o reino de Deus através das nossas vidas que estamos pregando. Quando você compartilha nos seus contatos, no WhatsApp, no Facebook, você realmente está fazendo também a obra de Deus. Mas lembrando que a missão não é só minha, é sua também. Eu estou fazendo a minha parte, estou aqui pregando, e glória a Deus que muitas pessoas têm ouvido. Agora, se vão ouvir e dar realmente o devido valor, aí eu não sei, porque até Jesus pregou, e nem todos que Jesus pregou aceitou a pregação de Jesus, mas ele pregou. Então, talvez você vai pregar também, nem todos vão ouvir, porque infelizmente são escolhas, mas nós devemos fazer a nossa parte. Quem vai trabalhar no coração é o Espírito Santo. Então, façamos a nossa parte. Vamos agora. Isso não significa que você tenha de desistir do seu trabalho para se tornar evangelista em tempo integral. Então, pastor, olha, eu preciso deixar meu trabalho para fazer a obra? Não. Deus deseja que você partilhe as boas novas no lugar onde você estiver. Estudante, mãe, dona de casa, professor, vendedor, gerente, qualquer que seja a sua atividade, você deve sempre buscar as pessoas que Deus coloca em seu caminho. Com elas, partilhar o evangelho. Então, você pode sim partilhar, você pode anunciar, entendeu? E de repente é aquela palavra que a pessoa está precisando ouvir. E o Espírito Santo faz a obra. Sua missão traz significado à sua vida. William James disse: o melhor uso que se pode dar à vida é empregá-la em algo que sobreviva a ela. Então, lembrando o seguinte, a melhor coisa que eu posso fazer, nesta vida que eu vivo aqui, o tempo, não sabemos, é empregar o quê? Algo que sobreviva a esta vida, ou seja, a eternidade, que é levando a palavra de Deus.
A verdade é que somente o reino de Deus irá permanecer. Lembra a Bíblia? Jesus dizendo, passará o céu, passará a terra, mas a minha palavra não passará. É a eternidade. Todo o resto acabará desaparecendo. Por isso que devemos ter uma vida dirigida por propósito. E entre os propósitos, nós temos uma missão: pregar o Evangelho, anunciar o reino de Deus. Vidas empenhadas na adoração, na comunhão, no crescimento espiritual, no ministério e no cumprimento de nossa missão na terra. Os resultados dessa atividade irão durar. Você sabia disso? Os resultados dessa atividade, de nós adorarmos, de nós estarmos em comunhão com Deus, num crescimento espiritual, no nosso ministério, o cumprimento dele e a nossa missão na terra, irão durar. E durar sabe quanto tempo? Para todo sempre, na eternidade. Se falhar em cumprir a missão que Deus lhe deu na terra, a mim e a você, você terá desperdiçado a vida que Deus lhe concedeu. Olha só que desperdício. Paulo disse, minha vida não tem nenhum valor, o apóstolo Paulo, a menos que eu a use para realizar a obra que me foi confiada pelo Senhor Jesus. Obra de contar aos outros as boas novas sobre a maravilhosa bondade e sobre o amor de Deus. Atos 20, 24. Mas em nada tenho a minha vida como preciosa para mim, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então Paulo disse, olha, para mim não tem outro valor, a não ser levar a palavra a outros que estão perdidos, que necessitam ser resgatados, salvos. Esse é o propósito de Deus. Existem pessoas nesse planeta que somente você poderá alcançar em virtude de onde você vive e do que Deus o fez ser. Se ao menos uma pessoa for para o céu por causa de você, sua vida terá sido relevante para a eternidade. Comece a olhar em torno, em seu campo missionário pessoal, e ore, Deus, quem você pôs na minha vida para que eu contasse a respeito de Jesus? Deus vai direcionar. No seu âmbito, das suas amizades, como eu disse, hoje nós temos aí a facilidade da internet. E nós podemos sim, se eu estou falando aqui e compartilho para os meus amigos, e você vai lá e compartilha para os seus amigos, e o outro compartilha para os seus amigos, talvez, é claro, né, de 100%, talvez ali 5%, 6%, talvez 4%, que irão ouvir. Mas com certeza alguém vai ouvir. Então, que você faça isso, compartilhe, curta. Ah, mas o que os outros vão dizer? Olha, o que você está ouvindo aqui é palavra de vida, palavra abençoada. Nós não estamos aqui de maneira nenhuma usando este momento até mesmo para debochar de ninguém, até mesmo para criticar ninguém. Estamos aqui falando a genuína palavra, palavra que gera vida, que transforma. E eu tenho a certeza que a pessoa que estiver assistindo não vai ofendê-lo em nada, porque afinal de contas, né, cabe a ela ouvir também esta palavra que transforma e liberta. Voltando, comece a olhar em torno, em seu campo missionário pessoal e ore. Então é isso que nós temos que fazer, orar. O cronograma de Deus para a finalização da história está relacionado à conclusão de nossa incumbência. Você sabia disso? Deus, com certeza, um dia, este mundo, ele virá ao seu fim. Mas para isso acontecer, a Bíblia é bem clara que é necessário, primeiramente, nós cumprirmos a nossa missão. Hoje em dia, há um interesse crescente na segunda vinda de Cristo. Muitos falam, Jesus podia voltar. Olha, quando vai acontecer o arrebatamento da igreja? Porque Jesus prometeu que iria voltar para nos levar deste mundo de caos para a eternidade. E muitas vezes as pessoas perguntam, quando vai ser o fim do mundo? Quando isso vai ocorrer? Logo antes de Jesus ter subido aos céus, os discípulos lhe fizeram a mesma pergunta. E a resposta foi bastante reveladora. Ele disse, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu, pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês.
E serão minhas testemunhas em Jerusalém, e em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos, capítulo 1, versículos 7 e 8. Quando os discípulos quiseram conversar sobre as profecias, Jesus rapidamente mudou a conversa para o evangelismo. Ele queria que eles se concentrassem em sua missão no mundo. Lembrando que ele estava perguntando, mas quando vai ser isso? Quando vai acontecer a tua vinda? E a resposta é o seguinte, olha, quando tudo isso só vai acontecer quando nós obedecermos, fizermos a nossa missão. Em essência, ele disse, os detalhes da minha volta não são da sua conta. Mais ou menos isso que ele estava falando. O que é da conta de vocês é a missão que lhe foi dada. Concentre-se nisso, pregue o evangelho. Especular sobre o momento exato do retorno de Cristo é inútil, pois Jesus disse, quanto ao dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Mateus 24, 36. Como Jesus afirmou não saber nem o dia e nem a hora, por que você deveria tentar calculá-lo? Ah, Jesus vai voltar o ano que vem. Quantas pessoas já disseram? Ele vem. 2000 chegará, 2000 não passará. E passou. Então, o dia e a hora não compete a nós ficarmos preocupados. O que nós temos que ficar preocupado é que foi dada uma missão. E eu tenho que cumprir essa missão, que é pregar o evangelho. O que sabemos com certeza é isto: Jesus não irá voltar até que todas as pessoas que Deus separou para ouvir a sua palavra a tenham ouvido. Um dia alguém falou de Jesus para você, um dia alguém falou de Cristo para mim, e louvado seja Deus. Que dia glorioso foi! E assim compete a mim e a você continuar falando. Jesus disse, as boas novas sobre o reino de Deus serão pregadas em todo o mundo e a todas as nações. Depois virá o fim. Então, quando vai vir o final? Quando vai acontecer a volta de Cristo? Quando a gente pregar, obedecer, fazer a nossa missão. Então, que venhamos a pregar. Mateus 24, 14. Só assim vai acontecer tudo que almejamos da volta de Cristo sobre os finais dos tempos. Devemos nos concentrar na nossa missão. Se você quer que Jesus volte o mais rápido possível, concentre-se em cumprir a sua missão e não em desvendar profecia. É fácil nos distrairmos e desviarmos da nossa missão, porque Satanás nos prefere fazendo qualquer coisa, exceto partilhando a fé. Ele o deixará fazer todo tipo de boa ação. Como eu disse, vamos ajudar lá com cesta básica, vamos ajudar dando roupa. Amém, isso é importante, as pessoas precisam, é claro, isso faz parte do cristianismo. Mas essa não é a nossa principal missão. Nossa principal missão é levar pessoas ao conhecimento de Cristo, ao arrependimento, à conversão genuína. É isso que nós devemos nos concentrar. Mas o instante em que você começa a levar sua missão a sério, fique certo de que o diabo irá lançar todo tipo de distração contra você. Quando isso acontecer, lembre-se das palavras de Jesus. Todo aquele que se deixa desviar do trabalho que eu planejo para ele, não está apto para o reino de Deus. É muito sério, olha Lucas 9,61. Jesus, porém, lhe respondeu, ninguém que lança a mão no arado. O que é lançar a mão no arado? É entendendo a minha missão. Deus tem uma missão, eu preciso pregar. Mas aí com o tempo eu vou deixando essa missão de lado. Mas ele está dizendo, e quem coloca a mão no arado e olha para trás, diz aqui, olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Então é isso que eu preciso entender. Não posso olhar para trás. Quanto lhe custará cumprir sua missão? Quanto que vai custar para mim e para você cumprir essa missão? Cumprir sua missão irá exigir que você abandone seus planos pessoais e assuma os planos de Deus para a sua vida. Que nem eu estou fazendo essa live, eu poderia estar descansando agora, poderia estar lá conversando com a minha família, poderia estar lá, muitas vezes, fazendo uma outra coisa. Mas eu estou aqui porque eu entendo que a missão que Deus me colocou, eu preciso fazer. E eu sei que através dessa missão você será abençoado, muitas pessoas serão abençoadas. E eu não posso deixar de cumprir essa missão. É claro que depois também eu vou ter o meu tempo, sim, com a minha família e tal. Vai ser um tempo mais reduzido. Mas cumprir essa missão tem que ser, sim, o meu alvo.
Você não pode apenas acumulá-las com todas as outras coisas que gostaria de fazer. Você deve dizer tal qual disse Jesus: Pai, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Lucas 22, 42. Então, para a gente cumprir essa missão, não é a nossa vontade, mas é a vontade de Deus. Submeta seus privilégios, expectativas, sonhos, planos e ambições de Deus para pare de fazer orações egoístas como Deus abençoe o que eu quero fazer. Entendeu? Em vez disso, ore: Deus, ajude-me a fazer o que está abençoando. Entregue a Deus uma folha em branco com seu nome assinado embaixo e peça para ele preencher. Qual é a vontade dele para a tua vida? A Bíblia diz: antes entregue-se inteiramente a Deus, o corpo todo, pois que vocês voltaram da morte e desejam ser instrumento na mão de Deus, usado para seus dons e propósitos. Então, Romanos 6,13. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado como instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus. Então, cumprir a missão é apresentar os nossos corpos a Deus, como redivivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Comprometendo-se com a realização da sua missão, aconteça o que acontecer, eu tenho que pregar. Você irá experimentar a bênção de Deus de uma forma que poucas pessoas já experimentaram. E é isso mesmo. Quando a gente decide fazer essa missão, é tão maravilhoso. Nós temos pessoas aqui que nós tivemos a oportunidade de ganhar para a palavra de Deus, levá-los a Cristo, a reconciliação. E é algo maravilhoso. Você vê as pessoas que chegaram aqui muitas vezes com depressão, pessoas muitas vezes angustiadas, pessoas pensando em suicídio, pessoas muitas vezes no fundo do poço. Mas quando elas se reconciliam com Cristo através da nossa missão, que é pregar o Evangelho, e elas se arrependem, se convertem, aí depois de uns meses você vê a diferença. Há um sorriso, há uma esperança. E aí não tem dinheiro que pague em ver essa pessoa curada, restaurada, libertas, e até mesmo curadas fisicamente. Quantas pessoas nós tivemos a oportunidade de orar e pessoas foram curadas instantaneamente, outros Deus usou sim a medicina, mas também sabemos que até os médicos têm situações que eles percebem que foge do controle deles e só a boa mão de Deus pode agir, e assim nós temos visto quantas pessoas sendo libertas de muitas vezes possessões demoníacas, muitas vezes depressões, muitas vezes de suicídio, e é através da pregação do Evangelho. A Bíblia fala: conhecereis a verdade, João 8,32, e a verdade vos libertará. Jesus é a verdade. E nós conhecemos através da palavra. João 8,36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu louvo a Deus, Deus me tirou lá do fundo do poço também, porque outrora eu era cambono de centro de Candomblé. Eu estava lá servindo os demônios, estava servindo os Exus, os tranca-ruas da vida. Mas quando eu ouvi o Evangelho, o Espírito Santo me convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E quando eu li na palavra que os feiticeiros não entrarão no céu, eu falei: escuta, eu sou um feiticeiro, eu estou aqui na feitiçaria. E eu, então, estou no caminho errado. Eu pensava que estava servindo a Deus. Mas, como eu disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha o que nós temos aqui, ó, a palavra do Senhor nos dizendo, aqui. Capítulo 21, versículo 8 de Apocalipse. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, covardes aí, aquelas pessoas que muitas vezes têm vergonha de dizer que é de Cristo. Entregaram sua vida a Jesus, mas tem vergonha de pregar, tem vergonha de falar que é de Deus. No meio dos colegas, muitas vezes não confessam a Cristo. São covardes. E a Bíblia fala que também não vai entrar no céu, não. Eu tenho que confessar. Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu negarei. Você tem confessado a Jesus ou você tem negado Jesus diante dos homens? Ele está dizendo também que os incrédulos, aquele que não crê em Deus, o ateu, e eu sempre falo, ateu é só no nome, né? Porque coloca os ateus lá no avião e lá em cima, quando está bem alto, desliga as turbinas, para ver que a última palavra que eles vão dizer é: meu Deus! Ok? Então nós temos que tomar cuidado, o incrédulo não entrará no céu.
aos abomináveis, os que fazem abominação, aos assassinos. Então, aqueles que matam, aqueles também que se matam, suicida não entra no céu, não compete a mim tirar a minha vida. Só Deus tem o poder de dar a vida e tirar. Aos impuros que vivem na impureza, no pecado. Aos feiticeiros, lembra que eu falei? Que quando eu ouvi a palavra de Deus, eu estava na feitiçaria. E eu então entendi que a Bíblia relata que os feiticeiros não entram no céu. E eu então caí em si. E aos idólatras, olha lá, idolatria, colocar qualquer outra coisa no lugar de Deus. Não, Deus deve ser adorado e a Bíblia nos relata que Ele é único. E nós devemos adorá-lo na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E todos mentirosos. A Bíblia fala que os mentirosos também não entram no céu, porque o diabo é o pai da mentira. Quem vive mentindo não vai entrar. A parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre. Então existe o lago de fogo, existe a eternidade sem Deus, o tormento eterno daquele que não tem Cristo, a saber, a segunda morte. A primeira morte é aquela que você vai para o cemitério, que todos nós, até como cristão, podemos ir. Mas a segunda morte é o lago de fogo e enxofre, que Deus nos livra através de Jesus Cristo. E Ele nos deu essa missão para livrar a todos que crerem, para não irem para este lugar de tormento. Voltando aqui, comprometendo-se com a realização da sua missão, aconteça o que acontecer, você irá experimentar as bênçãos de Deus, de uma forma que poucas pessoas já experimentaram. Não há quase nada que Deus não faça pelo homem ou mulher que se comprometer em servir o reino de Deus. Jesus prometeu: Deus lhe dará tudo de que precisam no dia a dia, se vocês viverem para Ele e fizerem do reino de Deus a sua preocupação primária. Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E isso eu posso dizer que se cumpre na minha vida. Deus sempre falou comigo: cuida do que é meu, que eu cuido do que é teu. Mesmo nessa pandemia, eu vejo o cuidado de Deus. Ele tem cuidado, Ele não tem deixado faltar, Ele tem nos sustentado. Ele é maravilhoso. Mais um para Jesus, estamos já finalizando. Aqui, o pai do autor de Uma Vida com Propósito, o autor que é o Rick Warren, ele conta: meu pai foi pastor por mais de 50 anos, servindo principalmente em igrejas pequenas da zona rural. Ele era um simples pregador, mas era um homem com uma missão. Sua atividade favorita era levar equipes de voluntários ao exterior, a fim de erguer igrejas para pequenas congregações. Os Estados Unidos fez muito disso, né? No Brasil mesmo, desbravou aí os missionários, levando a palavra a todas as nações. Durante sua vida, ele diz ainda sobre o seu pai: papai ergueu mais de 150 igrejas, olha só que privilégio, por todo o mundo. Em 1999, meu pai morreu de câncer, ele comentando, né? E não é muito longe não, 21 anos atrás. Na última semana de vida, a doença o mantinha acordado, em estado de semiconsciência, quase 24 horas por dia. Quando sonhava, falava alto sobre o que estava sonhando. Sentado ao lado de sua cama, aprendi muito sobre o meu pai, apenas escutando os seus sonhos. Ele revivia seus projetos de construção, um após o outro. Certo dia, já próximo ao fim, enquanto minha esposa, minha sobrinha e eu estávamos ao seu lado, papai ficou subitamente agitado e tentou levantar-se da cama. Logicamente, ele estava muito fraco e minha esposa insistiu em que ele voltasse a se deitar. Lembrando aqui que é as palavras do Rick Warren, o autor do livro Uma Vida com Propósito. Está falando sobre o pai dele. Mas ele insistia em tentar sair da cama. Então minha esposa acabou por perguntar: Jimmy, o que você está querendo fazer? Ele respondeu: tenho de salvar mais um para Jesus. Tenho de salvar mais um para Jesus. Tenho de salvar mais um para Jesus. E ele começou a repetir esta frase sem parar.
Na hora que se seguiu, ele provavelmente repetiu a mesma frase mais de 100 vezes. Tenho de salvar mais um para Jesus. Quando me sentei próximo à sua cama, com as lágrimas escorrendo, inclinei a cabeça para agradecer a Deus pela fé do meu pai. Naquele momento, papai estendeu o braço, pôs sua frágil mão sobre minha cabeça e disse, como se estivesse me comissionando, salve mais um para Jesus. Salve mais um para Jesus. Então essa é a minha missão, é a sua missão. Salve mais um para Jesus. Por isso compartilhe essa live, por isso seja você também um anunciador do reino de Deus. Não vamos nos calar, vamos anunciar o reino de Cristo. Pretendo que essa seja o lema do resto da minha vida, o autor dizendo, e também que seja minha, que seja sua. E também o convido a considerar esse objetivo o foco da sua vida, porque nada fará diferença maior na eternidade. Se você quer ser usado por Deus, deve se importar com o que mais importa para Deus. E o que mais importa para Ele é a redenção das pessoas que Ele fez. Ele quer que seus filhos perdidos sejam encontrados. Nada interessa mais a Deus. A cruz prova isso. Olha só, ele suportou a cruz. Ele viu Jesus na cruz para que resgatasse a humanidade. Oro para que você esteja sempre atento a fim de alcançar mais um para Jesus. De maneira que no dia em que você estiver diante de Deus, você possa dizer, missão cumprida. Espero que eu, realmente, na presença de Deus, possa dizer, Senhor, obrigado. Missão cumprida. Eu anunciei. Eu falei do teu amor. Obrigado pelo privilégio que o Senhor me deu. E assim terminamos o 36º dia, pensando sobre o meu propósito. Um tema para reflexão. Fui feito para uma missão. Um versículo para memorizar. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Mateus 28, 19 e 20. Uma pergunta para meditar. Que temores me impedem de cumprir a missão da qual fui incumbido por Deus? Qual é o temor que está me impedindo a cumprir essa missão? Por que eu tenho medo de compartilhar? Do que os outros vão dizer? Por que eu tenho esse medo? O que me impede de contar aos outros as boas novas? Vamos orar? Pai amado, Pai bendito, na autoridade que é no nome de Jesus. Obrigado porque o Senhor tem me dado esta missão e eu tenho procurado fazer com todo o meu empenho. E que esta pessoa que está me assistindo também não seja diferente. Que ele possa cumprir essa missão de pregar a tua palavra, de anunciar o teu reino, para que vidas sejam salvas, vidas sejam reconciliadas, vidas que estavam separadas de Deus possam estar novamente na tua presença. Venha, Senhor, levantar mesmo, como o Senhor me disse, rogai ao Senhor da seara que levante mais ceifeiros, porque a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Levanta, Senhor, mais ceifeiros, pessoas que possam cumprir essa missão de compartilhar, de orar, de abençoar, de falar do teu amor e resgatar vidas da morte e trazê-las para a vida eterna, através do que o Senhor fez na cruz, o teu amor, ó Deus, lá na cruz dizendo, está tudo consumado. E o Senhor pagou o preço e nos tirou das trevas para a sua luz. Que esta pessoa possa sentir o teu poder. Se ela ainda não se entregou a Jesus, que ela possa se entregar agora, se arrependendo dos seus pecados, reconhecendo que ela é uma pecadora, está separada de Deus, mas que o amor de Deus a constrange e que através desse amor ela sinta, ó Deus, a tua graça, o teu perdão, e que ela se arrependa e que ela possa ser transformada e que ela seja uma nova criatura e que ela seja cheia do teu Espírito Santo. Traga de volta se está desviada dos teus caminhos, fortaleça na fé e que tempos difíceis ela tenha força para poder te servir de todo o coração. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Mais uma vez terminamos aí mais um capítulo, lembrando que agora nós temos apenas mais 4 capítulos pela frente. Então apenas 40 para terminarmos uma vida com propósito. Quando nós terminarmos, nós temos coisas boas pela frente. Iremos iniciar
um trabalho que me acompanha há muitos anos, que é o discipulado. É algo também maravilhoso que vai nos ajudar a entender melhor sobre a Bíblia, sobre a vida eterna, sobre os benefícios da salvação, sobre o plano de Deus para a salvação, sobre também o que acontece depois da morte, sobre o inferno, se é aqui, se não é, o que a Bíblia fala sobre isso. Então tem muita coisa pela frente e muita coisa boa. Se Deus quiser, você vai poder também aprender mais desta palavra. Deus abençoe você. Lembrando que nós temos nosso site www.igrejabatistaeulan.com.br. Se você perdeu essas lives, você pode assistir lá, desde o capítulo 1. E também você pode sim estar compartilhando. Lá no nosso, na página no YouTube, você também pode colocar Igreja Batista Eulan e você vai encontrar essas lives para a glória de Deus. Um abraço no seu coração, fique com Deus. Lembrando que Jesus te ama e nós também. Deus abençoe.